Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, um enorme, grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo neste último sábado do ano de 2023, partilhar a sexta parte da série de mensagens que nós estamos sobre Satanás e as suas características. Essa sexta parte, meu amigo, minha amiga, tem a ver, eu posso dizer, 90% com a personalidade de Satanás. Eu gostaria de dizer para você, meu amigo, minha amiga, que Satanás, ele te odeia, ele odeia Cristo, ele odeia Deus, ele odeia tudo que se levanta em nome de Deus. Por isso é de suma importância, se você quer vencer a Satanás, conhecer as suas características, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, para que assim então você saiba como se deparar com esse adversário que é Satanás. Se o Espírito falar com você, não hesite em partilhar, em dar like. É aquilo que eu falo sempre, que o missionário ele não passa mais do que um instrumento que é usado nas mãos de Deus. Eu não quero sucesso, não quero fama. Tudo o que eu desejo, tudo o que eu quero é estar no centro da vontade de Deus e obedecer à vocação de vida de missionário e não passar mais do que um instrumento usado nas mãos de Deus. Amém? Hoje, se você ouvir a voz do Espírito, não endureça o teu coração. Toma a decisão de aceitar a Cristo Jesus e se posiciona. Viva a vida cristã. Só assim então você irá de alcançar a salvação. Amém? Eu vou fazer oração. Assim que eu fizer a oração, vamos então ver essa sexta parte que é forte e tem a ver 90% com a personalidade de Satanás, porque que ele tem conseguido alcançar os seus fins. Mas vamos fazer oração e em seguida vamos ouvir o que o Espírito tem para nós. Amém? Feche os olhos em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, Deus, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia de vida, de oportunidade que o Senhor me concede, singular, de poder ser um instrumento usado nas tuas mãos neste dia que é o penúltimo dia do ano de 2023, para partilhar então a sexta parte da mensagem que o Espírito tem falado conosco sobre Satanás e suas características. O Senhor é o Deus grande e terrível que guarda o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus santos mandamentos. O Senhor é o Deus que sustenta o mundo, o universo, todas as coisas que existem pela eterna palavra do seu eterno poder. O Senhor é o Deus que tira do pó o monturo e o necessitado, e o Senhor o faz assentar-se aos pés dos príncipes. Santo Deus, toma a direção desta mensagem, que o Espírito, como sempre, ele possa falar por intermédio de mim a essa pessoa que se encontra aflita, que se encontra angustiada pelas problemáticas da vida, que através da pregação do Evangelho ela possa ser liberta, ela possa assim então tomar a decisão de se voltar para Cristo. Toma a direção dessa sexta parte, dessa mensagem sobre Satanás e suas características. O Senhor declarou dizendo o seguinte, que vós não tendes necessidade de falar, mas o Espírito, ele falará e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Senhor Jesus, toma a direção dessa mensagem. Eu tenho que louvar e agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê? Diga para o missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para esta sexta parte da série de mensagens que nós estamos sobre Satanás e as suas características, está em 4 textos da Bíblia Sagrada. O primeiro está no livro de Jó. Jó, capítulo de número 2, glória a Deus. Jó, capítulo de número 2, versículo de número 7, diz assim um texto sagrado. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E o segundo texto que vai confirmar esse texto da antiga aliança
Está no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, glória a Deus. Versículo de número 3, diz o texto sagrado. Passadas que foram as tentações, Satanás, o diabo, se ausentou-se dele, de Cristo, por algum tempo. E a penúltima palavra que nós vamos ouvir está na primeira epístola de Pedro. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 5. Deixa eu abrir aqui a primeira epístola de Pedro, perto de Apocalipse, glória a Deus. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8, diz o texto sagrado. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como um leão, esperando de alguma oportunidade para poder vos devorar ou destruir. E o último texto está no livro da profecia, livro da revelação, Apocalipse, capítulo de número 12. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor, livro da profecia. Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 12, diz o texto sagrado. Por isso festejai os céus, e vós, o que nelas habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera e fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para esta sexta parte da série de mensagens que nós estamos sobre Satanás e as suas características, a sexta parte tem como tema a sua persistência em fazer o mal. Nós lemos no livro de Jó, no capítulo 2, versículo de número 7, diz que antes de chegar no versículo 7, no capítulo 1, Deus ele fala com Satanás dizendo: observaste, viste o meu servo? Deus primeiro perguntou para Satanás: de onde vens? Ele respondeu: de rodear a terra e de passear por ela. E Deus ele questiona Satanás: viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Deus ele falou isso para Satanás porque Deus ele já sabia que Satanás poderia lhe interrogar. Satanás ele fala para Deus: claro, você lhe cercaste de bem, deixe para ele riqueza, deixe para ele bens, é fácil te servir. Tira o que ele tem para ver se ele não blasfema de ti. Algo interessante porque Deus ele conhecia Jó, porque meu amigo, minha amiga, Deus ele é onisciente, Deus ele sabe do futuro. Deus conhecia Jó e Deus sabia que Jó ele amava a ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, todo o seu ser e de todo o seu entendimento. Jó vivendo uma vida de fartura, de riqueza, era simplesmente consequência do seu relacionamento com Deus. Mas só que para provar para Satanás que Jó não era aquilo que Satanás estava a sugerir, porque, meu amigo, uma coisa que eu e você precisamos saber: Satanás ele trabalha muito com a dúvida, ele usa a dúvida como instrumento que é para poder destruir as suas vítimas. E ele colocou dúvida, entre aspas, né? Ele queria colocar dúvida no Criador. O Criador ele sabia que Jó era um homem íntegro, reto, porque Deus ele conhece o futuro e Deus sabe de tudo antes de acontecer. Deus falou: tá bom, já que é assim que você quer, tira o que ele tem, porém poupa-lhe a vida. E no versículo 6 do capítulo 2 diz que Satanás ele saiu da presença de Deus e ele feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Você vê que Satanás, meu amigo, minha amiga, aqui vem a sexta característica da sua personalidade. Ele é persistente. Missionário, o que significa a palavra persistente? Ser persistente é ser perseverante, é você não desistir, mesmo você sabendo que na maioria das vezes seria difícil você alcançar o seu objetivo. E aqui tem um problema porque os cristãos, a maior parte das pessoas que são cristãs, elas não são persistentes, elas não são perseverantes no relacionamento com Deus.
Só que Satanás ele colocou a prova para Deus, para alguém que era persistente, alguém que amava a Deus, independentemente das circunstâncias, aqui no caso de Jó. E você vê que ele afligiu a Jó de tumores malignos, matou os filhos de Jó, tirou a saúde de Jó. Jó, ele dormiu milionário, ele acordou pobre, porque apareceu o acusador, o opositor, que é para tentar questionar a Deus sobre o seu filho, no caso de Jó. E no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 13, diz que, passadas as tentações de Jesus, quando Jesus ele havia dito: vai-te, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás, só ele servirás. No Evangelho de Mateus, isso não está mencionado, isso está mencionado no Evangelho de Lucas. Diz que Satanás, o diabo, se ausentou-se dele por algum tempo. Ou seja, você vê que Satanás ele tentou Jesus no deserto, ele não conseguiu, mas ele não parou por aí. Ele criou outras estratégias que é para tentar derrubar Jesus. Ele tentou fazer de tudo que é para Cristo não cumprir o seu objetivo, tentando usar na maioria das vezes os principados dos sacerdotes para questionar o ministério de Cristo. Usou a multidão que é para tentar matá-lo fora de hora. Usou Pedro, que é para tentar impedir a Cristo de morrer para a cruz. Ou seja, nós conseguimos ver que Satanás, ele não desiste. Satanás, ele é perseverante. E infelizmente, meu amigo, minha amiga, aqui tem um problema porque os cristãos não são perseverantes. Quantas são as pessoas que estão abandonando o evangelho? Quantas são as pessoas que estão abandonando a vida cristã por causa do pecado, por causa da luxúria, dos prazeres que esse mundo oferece? Satanás, ele não desiste. Ele mesmo sabendo que ele já está condenado, porque a palavra de Deus ela diz que Satanás está condenado. Mas ele não abandona os seus objetivos, porque as pessoas se enganam, as pessoas pensam porque estão na igreja, porque expulsaram demônios. Você vê que é até engraçado porque isso se verifica, se notabiliza muito nas denominações neopentecostais que têm cultos de libertação, de expulsar demônio. Se você prestar atenção, na maioria das vezes são sempre as mesmas pessoas que manifestam com demônio. Sabe por quê? Porque o pastor dentro da igreja, ele expulsa os demônios. Só que quando ele expulsa os demônios, o que os demônios fazem? Como eles são espíritos malignos, eles se escondem. Eles se escondem na porta da igreja, no corredor da igreja, que é para quando as pessoas saírem, eles possuírem. As pessoas, sabe por quê? Porque as pessoas levam a Deus na brincadeira. As pessoas não têm uma vida séria com Deus. As pessoas não têm uma vida de devoção a Deus. Por isso que as pessoas são vítimas dos ataques dos espíritos malignos. Como Satanás, ele é perseverante. Ele consegue possuir sempre a vida das pessoas. Você vê que ele tentou Jó, que era um homem justo, íntegro. Ele colocou uma prova a Deus de alguém que Deus não tinha dúvida dele. Mas Satanás, Deus para mostrar para Satanás que Jó não ia trair a ele, porque Jó ele amava, porque é isso que as pessoas não conseguem entender, que ser cristão, meu amigo, minha amiga, servir a Deus é independentemente das circunstâncias. Você, nós temos que amar a Deus pelo que Deus é. Deus ele é o autor da vida, Deus ele é o criador. Nós temos que amar a Deus pelo que Deus é, não pelo que Deus ele pode nos dar, pelo que Deus ele pode nos oferecer, porque as pessoas são muito acostumadas a amar a Deus quando tem saúde, quando tem dinheiro no bolso, quando tem um carro cheio de gasolina, quando os filhos estão cheios de saúde. As pessoas elas querem servir a Deus, elas querem amar a Deus quando tudo vai bem na vida. Mas a vida cristã, meu amigo, minha amiga, ela é como as 4 estações que existem do ano: outono, verão, inverno e primavera. Tem aqueles momentos que tudo vai bem e tem aqueles momentos que tudo vai mal. Assim é a vida cristã. E Deus ele permitiu que Satanás tocasse em Jó, que é para ensinar no próprio Jó que a pessoa não pode se conformar
com os estados da vida. Não é porque Deus está te enriquecendo, Deus está te prosperar, que Deus ele vai aceitar, vai querer que você esteja sempre rico. Sabe por quê? Porque o cristão que é cristão verdadeiro, ele tem que estar sempre preparado pelas dificuldades, pelas circunstâncias, pelas provas que essa vida oferece. Infelizmente as pessoas não querem sofrer, as pessoas não querem sentir dor por causa de fazer a coisa correta, as pessoas não querem passar necessidade por fazer a coisa certa, as pessoas querem viver no pecado, mas as pessoas não querem abrir mão dos prazeres, não querem abrir mão dos prazeres, não querem abrir mão do conforto. Se você pensa assim, então você não está apto para ser salvo, porque o caminho que leva para o céu, meu amigo, minha amiga, é o caminho estreito, é o caminho da renúncia, é o caminho de abandonar aquilo que a maioria faz. Esse é o caminho que leva para o céu, o caminho da rejeição, o caminho do abandono psicológico, o caminho do desprezo, da humilhação. Se eu e você queremos entrar no paraíso, nós temos que estar preparados para sofrer sim, porque Satanás ele te odeia, ele me odeia, ele não quer que as pessoas venham servir a Deus, honrar a Deus, por isso que ele aflige as pessoas. Você vê que baixou só Deus ele liberar, ele saiu e afligiu a Jó de chagas malignas. Sabe por quê? Porque Satanás, ele tem poder. Ele tem poder de colocar doenças no teu corpo. Ele tem poder, se Deus quiser, Satanás, se Deus ele quer, ele quiser que Satanás ele toca, Satanás ele vai te tocar. Você vê que Jó não tinha pecado, mas Deus ele deixou com que Satanás tocasse a Jó, até no limite que Deus ele havia permitido que ele tocasse em Jó. E nós vimos no Evangelho de Lucas que ele havia se afastado de Cristo por algum tempo. Usou a multidão que é para matar Cristo antes da hora. Sabe por quê? Porque Satanás ele é perseverante. E na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo de número 8, o apóstolo Pedro, tomado pelo Espírito Santo, ele declara algo interessante, dizendo o seguinte que sede vigilantes e sóbrios, porque Satanás, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa devorar. E quando Deus perguntou para Satanás, de onde vens? Ele falou de rodear a terra. Sabe por quê? A sua essência é má. É má. Satanás, meu amigo, minha amiga, o seu objetivo é roubar, matar e destruir. Esses são a personalidade de Satanás. Essas são as características do caráter dele. Ele quer roubar a tua paz, ele quer te matar, ele quer te destruir. Por isso que você vê que Cristo, quando ele declarou dizendo o seguinte, que o príncipe deste mundo se aproxima, fazendo referência a Satanás. Por quê? Porque ele conseguiu seduzir as pessoas com as suas astúcias. Satanás ele tem dominado o planeta Terra, ele tem destruído e tem corrompido a vida das pessoas, porque as pessoas, infelizmente, como um ser humano, a maior parte das pessoas não querem se voltar para Deus, não querem parar de pecar, não querem parar de ver uma vida desregrada, uma vida irregular. Satanás ele se aproveita da fragilidade humana, que é para poder assim então dominar o ser humano. Infelizmente ele tem conseguido. Ele tem conseguido porque ele é persistente, porque ele é perseverante. Ele não abandona o seu objetivo, porque ele sabe que ele já está destruído, que ele já está condenado à condenação eterna do inferno, porque ele pecou em um corpo glorificado. Ele, como não quer ir sozinho para o inferno, então o que é que ele faz, missionário? Ele tenta levar a maior parte das pessoas junto com ele à perdição. No livro de Apocalipse, no capítulo de número 12, versículo de número 12, tem uma profecia algo interessante, dizendo o seguinte, festejai, ó céu, festejai, ó céus, e vós o que habitais nela. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de cólera e de fúria, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Missionário, o que significa essa profecia? Primeiramente, nós temos que entender que
o livro de Apocalipse é um livro simbólico. Apocalipse é um livro que fala do passado, do presente, do futuro. Você vê que na abertura do livro, quando Cristo ele aparece para João, o escritor, ele fala, escreve a respeito das coisas que vistes, das coisas que ouvistes e das coisas que hão de acontecer. E no versículo 12, nós temos uma profecia que se cumpriu depois da morte de Cristo. Como assim, missionário? Quando Cristo ele morreu no Calvário, quando ele disse, está consumado, antes da morte de Cristo, todas as pessoas que morriam, todos os santos que morriam em Cristo, em Deus, eles não iam para o paraíso. Eles iam para um outro lugar que a palavra de Deus define no Antigo Testamento como no seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? Era um lugar que Deus ele havia reservado, que é para todos os santos poderem descansar. Só que Satanás, você vê no capítulo 1 de Jó, no versículo número 7, diz que Satanás ele aparece, quando os filhos de Deus iam se reunindo, Satanás apareceu no meio dele. Missionário, explica o que é isso. Antes de Cristo morrer, Satanás ele poderia, para além de ele rodear a terra, ele poderia ir até os céus, até os ares, e ele poderia ir aonde estavam os santos e acusá-los diante de Deus. Por isso que a palavra de Deus ele define Satanás como acusador. Ele acusava os santos. Como assim, missionário? Ele aparecia na presença de Deus, porque é isso que está mencionado no livro de Jó, que quando os filhos de Deus vinham se apresentar diante do Senhor, Satanás apareceu diante deles. E ele aparecia na presença do Senhor e dizia, olha, não é certo Abraão ficar aqui, não é certo Davi ficar aqui, estar nesse lugar, não é certo os santos do Antigo Testamento eles estarem aqui, porque eles todos pecaram e não tinha ninguém que havia pagado o preço que é para os santos estarem naquele lugar, que a palavra de Deus do Antigo Testamento define como o seio de Abraão. Mas quando Cristo ele se apresentou, ele disse, eis-me aqui, Pai, envia-me a mim, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele se manifestou, quando ele veio que é para aqui na terra, Satanás ele usou a sua persistência, como ele é persistente em fazer o mal. Outra palavra para persistência é perseverança. Ele usou a sua persistência, a sua perseverança, que é para tentar fazer de tudo para tirar Cristo do seu objetivo no deserto, tentando Cristo, fazendo as suas propostas indecentes, usando Pedro, que é para tentar tirar Cristo do céu, dizendo, tenha compaixão de ti, Senhor. Isso não vai estar acontecendo. Cristo falou, arreda-te, Satanás. Cristo ele tinha discernimento, ele tem discernimento, ele sabia que não era Pedro, era Satanás que estava a falar por intermédio de Pedro. Usou a multidão para tentar lhe matar afora de hora, os sumos sacerdotes. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e vamos crer em ti. Ele usou de tudo, que é para a sua persistência em fazer o mal, que é para tentar tirar Cristo do seu objetivo. Mas por Cristo ele obedecer e cumprir o seu ministério que durou 3 anos e meio e falar, Pai, está consumado. Satanás até então, ele poderia ir até os céus, porque no livro de Jó vimos que quando os filhos de Deus, que eram os anjos, vinham se apresentar diante de Deus, Satanás ele poderia estar no meio deles. Mas quando Cristo ele venceu, ele já não tinha mais direito de aparecer na presença de Deus e de acusar os santos, porque foi aparecido alguém indigno, glória a Deus, de morrer por aqueles santos do Antigo Testamento que estavam no seio de Abraão, que o acusador vinha sempre diante deles, acusar diante deles, falar que não era justo ele estar na presença de Deus. Quando Cristo ele venceu, o que aconteceu, missionário? Essa profecia de Apocalipse capítulo 12, versículo 12, se cumpre na ressurreição de Cristo. Por quê? Porque você, no livro de Apocalipse, fala que houve batalha nos céus.
Miguel e seus anjos, eles batalharam contra os principados, contra as potestades que estavam nas regiões celestiais, e eles expulsaram eles, porque eles até então poderiam ter acesso aos seus, porque eles acusavam os santos, não tinha ninguém digno que para defender os santos. Mas quando eles são expulsos dos céus, houve festa nos céus. Os anjos de Deus se alegravam, por quê? Porque o príncipe da Pérsia, aqueles anjos que barravam as regiões celestiais, que é para os anjos de Deus poderem passar e virem até os teus santos homens de Deus darem resposta, eles foram expulsos. Esses principais, esses primas, eles foram porque Miguel e seus anjos desceram, os anjos de Deus desceram, batalharam, com a autoridade de Deus venceram esses demônios, eles expulsaram. E aonde eles caíram na terra. É por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 2, diz que festejai, festejai os céus, e vós os que neles habitais. Deus falando para os anjos, mas ele dá um porém. Ai da terra e do mar, porque o diabo, ele desceu, o vosso adversário, ele desceu até vós, cheio de cólera e de ira, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ou seja, Satanás, meu amigo, minha amiga, ele sabe que ele já está condenado, que ele já não tem oportunidade. Só que você vê que Deus ele fala ai da terra e do mar. Por quê? Porque o problema agora é aqui na terra. A atenção agora virou o ser humano. Satanás, qual é o objetivo dele? Ele fazer a maior parte de perversidade possível, que é para as pessoas morrerem no pecado, que é para as pessoas morrerem sem Deus, e no dia do juízo final, as pessoas serem lançadas juntamente com ele no lago de fogo. Infelizmente, essa técnica de Satanás, uma vez que ele é persistente em fazer o mal, tem funcionado. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas não querem Deus. A maioria das pessoas vive uma vida irregular, uma vida de pecado, uma vida de prostituição, uma vida de desobediência. A maioria das pessoas só querem satisfazer a vontade da sua carne, dos seus pensamentos. A maioria das pessoas só quer viver no pecado. Então, como a inclinação, porque Satanás, ele conta com a natureza do ser humano que é pecaminosa, que é para levar assim então o ser humano a desobedecer, a transgredir a Deus, e no dia da condenação eterna do inferno, do lago de fogo, o ser humano ser lançado juntamente com ele no lago de fogo. É por isso que a palavra de Deus fala no livro de Apocalipse, no capítulo 12, na segunda frase: ai da terra e do mar, porque o diabo, ele desceu até vós cheio de cólera, de fúria, de ira, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Satanás, ele sabe que ele já não tem oportunidade, ele sabe que ele vai ser lançado no lago de fogo, mas ele não quer ser lançado sozinho, por isso ele tenta fazer o máximo de esforço possível, uma vez que ele é persistente, que ele é perseverante, que é para quando ele ser lançado no lago de fogo, ele não ir sozinho, mas ir também com uma grande massa possível, com as pessoas no inferno. Mas na epístola de Pedro, fala que o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que nenhum de vós perca, mas que todos venham se arrepender. Deus, ele acredita que existe uma grande massa que ainda pode se converter. E se você faz parte dessa grande massa que Deus, ele acredita que pode se converter e vir para Cristo, se arrependa dos seus pecados, aceita Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida e viva uma vida de compromisso com Deus. Porque Satanás, ele é persistente em fazer o mal. Ele já sabe que ele não tem mais oportunidade. Então ele está desempenhando o máximo de esforço possível, que é para levar a grande massa das pessoas com ele na perdição, no abismo. Espero que essa sexta parte sobre a série de mensagens que nós estamos sobre Satanás e as suas características, hoje vimos uma sexta parte que tem como tema a sua persistência em fazer o mal. Nos ajuda a tomar cuidado, nos ajuda a vigiar, conforme está na epístola de Pedro. Sede sóbrios e vigilantes, porque Satanás, o vosso adversário, você vê, anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, esperando uma oportunidade para poder vos tragar, para poder vos destruir. Satanás, ele te odeia, ele quer te destruir. Ele quer te dar cabo, não somente de você, mas da tua família.
dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido. Então, se Deus falar com você, toma a decisão de se voltar a Cristo antes do tempo. Não morra ignorante, não morra sem conhecer a Deus. Amém? Espero que essa sexta parte nos ajude a refletir sobre essa característica de Satanás, que é a persistência, a perseverança. Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por essa sexta parte que o Senhor nos iluminou de Satanás, que é a sua persistência em fazer o mal. Nos ajuda a refletir, Santo Deus. Nos ajuda a se posicionar no que diz respeito, Senhor Jesus, ao nosso adversário, para que a gente não desista, para que a gente seja vigilante e sóbrio, para que a gente não venha cair nas ciladas de Satanás. Cuida dessa pessoa, cuida da vida dela, cuida da família dela, ajuda ela a se posicionar, a tomar a decisão, a aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, e de obedecer a tua palavra e de ser persistente até o fim. Eu tenho que louvar e agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com o missionário: glória a Deus, amém, graças a Deus, amém. Espero que essa sexta parte nos ajude a refletir aquilo que eu falei, meu amigo, minha amiga. Satanás, ele é persistente, ele não desiste. Mesmo ele sabendo que lhe resta pouco tempo, ele não desiste. Ele quer fazer o máximo possível, que é para poder arrastar a grande massa das pessoas juntamente com ele no dia do juízo final, que é o lago de fogo, Guena. Por isso, reflita. Se você não quer fazer parte da grande massa que será lançado no Guena, no lago de fogo, então vem para Cristo, vem para o Evangelho. Amém? Desejo a você um bom final de semana. Tudo de bom. Espero estar com vocês até na próxima mensagem. Obrigado por me ouvir. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.